Você sabe aquela sensação de acordar decidido, jurando que hoje vai ser diferente? Que finalmente vai estudar, focar, render, mudar de vida, mas de alguma forma, do nada, você piscou e já são 6 da tarde, e você não fez absolutamente nada? Aquela mistura de culpa, frustração e raiva de si mesmo que te faz pensar: por que eu sou assim? Por que é tão difícil começar? Por que eu travo mesmo sabendo o que eu deveria fazer? Pois é. E se eu te disser que a culpa não é sua, que existe uma explicação científica para isso, e que existe uma rotina de apenas 5 minutos, sim, 5 minutos, capaz de destravar sua mente, ativar seu foco e fazer você finalmente render, mesmo quando você está cheio de preguiça, procrastinando ou achando que não tem energia? Parece exagero. Mas fica comigo, porque quando você entender isso, vai perceber que tudo que te disseram sobre disciplina estava incompleto. E quando você testar isso pela primeira vez, vai sentir como se tivesse hackeado o seu cérebro. Só não me culpe se sua produtividade disparar. Antes de te explicar a rotina, você precisa entender o porquê de ela funcionar tão absurdamente bem. Porque se você não entender o mecanismo, vai achar que é só mais um truquezinho motivacional. E isso aqui é exatamente o oposto disso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Seu cérebro odeia grandes tarefas. Ele tem pavor de coisas longas, difíceis e demoradas. Parece que ele faz de tudo para te sabotar, né? Quando você pensa, vou estudar por 3 horas, ele imediatamente começa a procurar distrações. De repente, qualquer coisa vira prioridade. Arrumar a gaveta, ver Instagram, abrir a geladeira 10 vezes, olhar o WhatsApp que ninguém mandou nada, pesquisar custo de vida em países que você nunca vai morar. Tudo isso porque seu cérebro precisa fugir da dor, da pressão, do desconforto, e aí acontece a famosa paralisia. Você não começa, nem 5 minutos, nem 1 minuto, nada. Você só trava. Agora, aqui vem a virada. Seu cérebro não odeia estudar, ele só odeia começar. E é exatamente por isso que a rotina de 5 minutos funciona. Ela engana o cérebro, pelo simples fato de que 5 minutos não parecem assustadores. Para sua mente, 5 minutos não são ameaça, 5 minutos não são dor, 5 minutos não geram resistência. E quando você reduz o tamanho da tarefa, você desarma a parte do cérebro que te faz procrastinar e ativa uma outra região, responsável pela ação, foco e motivação. A parte que te faz começar. E quando você começa, algo mágico acontece. Seu cérebro entra no chamado modo de continuidade. Em linguagem simples, já que comecei, vou continuar. Isso não é opinião, é ciência. E é aqui que entra um dos maiores erros das pessoas que tentam estudar. Elas tentam lutar com motivação, quando o certo seria lutar com o início. Então vamos direto ao ponto. O que é essa tal rotina de 5 minutos? Ela é simples, mas poderosa. E quando eu digo poderosa, eu quero dizer que ela já virou o diferencial de atletas, estudantes, CEOs, escritores, cientistas, qualquer pessoa que precisa produzir mesmo sem vontade. Mas calma, porque antes de te ensinar exatamente o passo a passo, você precisa entender por que essas etapas funcionam. Porque sem isso, você vai achar que é bobeira, quando na verdade é estratégia pura. Deixa eu te mostrar uma coisa. A rotina começa antes mesmo de você sentar para estudar. Ela começa com algo tão simples, que parece até besta: preparar um ambiente. E eu sei que você já ouviu algo parecido antes, mas ninguém te contou o motivo real. Preparar o ambiente não é feng shui, não é frescura, não é estética. Preparar o ambiente é enviar um sinal biológico para seu cérebro. Agora estamos mudando de modo. Sabe quando você entra numa academia e já sente vontade de treinar, mesmo que mínima? Ou quando você entra numa sala de cinema e automaticamente fica mais atento? Isso acontece porque o ambiente dispara gatilhos mentais. Então, o primeiro minuto da rotina é isso, um microambiente que sinalize mudança. Pode ser tirar tudo que está na mesa, pode ser abrir o caderno, pode ser abrir o livro, pode ser abrir o app das suas flashcards. O que importa é ativar o gatilho. O segundo minuto é o mais importante de todos. A regra do apenas uma página. Você vai dizer para seu cérebro: eu só vou ler uma página, só isso. Não importa o tamanho da tarefa real, não importa se você tem 100 exercícios, não importa se tem 10 capítulos atrasados. O objetivo não é estudar tudo, o objetivo é começar. Uma página. É isso. A ciência mostra que quando você reduz uma ação a seu formato mais ridiculamente simples, o cérebro não cria resistência. E quando ele não cria resistência, você age.
E quando age, você entra no estado de continuidade. E quando entra neste estado, você naturalmente quer continuar. É como se seu cérebro dissesse: já que estou aqui, vou seguir mais um pouco. O terceiro minuto é o da ativação cognitiva. Esse é o momento em que você precisa fazer literalmente uma ação ativa. Uma pergunta, uma anotação, uma mini revisão de memória, qualquer coisa que não seja passiva. Porque ações passivas, como só ler ou só ouvir, não despertam foco. Mas ações ativas acionam a parte da mente responsável pela atenção. E a atenção gera profundidade. Esse minuto é curto, mas essencial. É ele que tira você do piloto automático. O quarto minuto é o do microcompromisso. Aqui você pergunta a si mesmo: ok, já fiz isso. Continuo mais 5 minutos? E você vai perceber algo surreal. 90% das vezes, sua resposta será sim. Porque quando você reduz a pressão, a mente coopera. É como se ela dissesse: isso não está doendo. Posso ir mais um pouco. E se você continuar, ótimo. Se não continuar, ainda assim você já venceu. Porque você não quebrou o ciclo da procrastinação apenas naquele dia. Você ensinou ao seu cérebro o comportamento que deseja repetir. Comportamento gera hábito. Hábito muda a vida. E o quinto minuto, esse é o mais subestimado de todos. É o minuto da celebração, do reforço positivo. Não é comemorar de forma infantil. É importante reforçar o comportamento certo. Por exemplo, boa, hoje você venceu a resistência. Quando você associa a sensação de conquista à ação, seu cérebro entende que vale a pena repetir. Isso amplifica a chance de você estudar de novo no dia seguinte. Isso não só aumenta o foco, isso constrói consistência, que é o que realmente transforma qualquer pessoa comum em alguém extraordinário nos estudos. Agora respira, porque o que você acabou de aprender aqui é exatamente o oposto do que você fez a vida inteira. Você tentava começar pelo mais difícil, pela matéria mais grande, pelo capítulo mais complicado, pela parte que exige mais energia. Você começava onde a resistência era máxima e por isso desistia. Agora você vai começar onde não dói, onde é leve, onde o cérebro não luta contra você. A rotina de 5 minutos não é sobre conteúdo, é sobre comportamento. Ela cria uma ponte entre você e a ação. E sem ação não existe foco. Sem ação não existe progresso. Sem ação não existe mudança. E aqui vai a parte mais impressionante. Essa rotina funciona até nos dias mais caóticos, nos dias em que você está sem energia, nos dias em que sua mente está cansada, nos dias em que tudo parece difícil, porque ela não depende de motivação, não depende de disciplina, não depende de força de vontade. Ela depende de uma única coisa: começar pequeno. E quando você começa pequeno, o pequeno vira progresso, e progresso vira ritmo, e ritmo vira resultado. A partir de hoje, toda vez que você sentir que está travado, que não consegue começar, que está preso na espiral da procrastinação, repita isso. 5 minutos. Só isso. 5 minutos. E você vai perceber que, na maioria das vezes, esses 5 minutos viram 10, 20, 1 hora, 2. Mas mesmo quando não virarem, você mantém o mais importante: o ciclo de ação viva, a continuidade mental, a sensação de que você está no controle e não refém da sua própria mente. E agora eu quero saber, você quer que eu transforme essa rotina em um PDF para você colar na parede? Quer uma versão guiada para usar antes de estudar? Comenta aí embaixo: quero a versão guiada. Isso me ajuda a saber que eu devo criar. E se esse vídeo te entregou valor de verdade, não esquece de deixar o like, porque isso diz para o algoritmo que esse conteúdo muda vidas e ajuda ele a chegar em mais pessoas que estão exatamente como você estava minutos atrás. E claro, se você quiser aprender mais técnicas científicas que transformam estudo, foco, memória e produtividade, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo que pode virar a chave da sua vida. Agora, vai lá e aplica. 5 minutos. Confia, é a rotina mais simples que você já viu. E ainda assim, a mais poderosa.